o Super Mundial. Cara, de esse é o clubes. melhor nome. Super. Viu? Como é que é? Muito mais legal que Ai, a Copa do bem Mundo de Clubes, pô. Super Mundial. de Muito clubes. melhor também, eu também Muito acho. mais legal. E eu tô animado com o meu Mengão aí, cara. Eu acho que dá pra Aí. gente ser campeão, hein? Eu tô empolgado também, não conta pra ninguém. Aí a gente se Bom, o passou. PVC tava Se falando aí que o passou. Flamengo é o melhor time do Campeonato Brasileiro. É, mas é Né? mundial. É, mas isso é um fato, é só olhar a tabela. Você sabe como é que vai ser a música se o Palmeiras ganhar o Mundial, né? Como? Qual? É, o Flamengo não tem Super Mundial. Vai falar tem Intercontinental, mas não tem Super Tem Mundial. Continental, mas não tem Super Mundial. Irmão, eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou pensar se eu falo. Porque encheram o meu saco quando eu fui ver a final da Libertadores lá em Montevidéu, Flamengo e Palmeiras, que a gente perdeu pros caras, meu irmão. O que encheram o meu saco. E o pior, esperando o voo de volta, eu fiquei deitadinho lá na sala de espera lá e só ficava o Sport Center, né? Em loop, meu irmão, falando de Palmeiras campeão, Porque não entrava fora ele mais. repete, né? É. Ele passa 40 minutos, aí volta no início 40 minutos de novo, porque já era de madrugada. No Brasil também já passou, já aconteceu isso então. bastante. Já tinha o Sport Center tempos Só atrás, que era 1 hora e a Era o segunda gol hora do repetida. Daverson o Puta tempo que todo. pariu. Ele fica ouvindo esse gol do Daverson toda 40 hora. minutos de gol Um dele. inferno do Ô, caralho. meu na minha povo, vida. curte o vídeo, se inscreve no canal, dá uma moral pra nós. Tem um negocinho agora aqui também, habilitado, de vocês hypar o vídeo. Hypa o vídeo Mas aí pra assim, a nós. verdade, a gente tá aqui Na falando, o moral. Flamengo vai ser campeão do Super Mundial. A grande verdade é que esse. E você pode não ser dá membro mais do pra canal nenhum também, né? clube brasileiro ser campeão desse Super Mundial, dá? Eu acho que não. Mas é que assim, a gente tem uma série de circunstâncias que a gente vai se provar pela primeira vez. Os europeus vão chegar no final da temporada, então cansados. Os brasileiros vão chegar no meio da temporada, Tão então voando. programados para jogar lá. Em tese, os asiáticos, os africanos também vão estar no final da temporada. O ponto é assim, o que desequilibrou o futebol de clubes? Eu vi as pessoas outro dia falando o Mundial de Clubes vai mostrar de fato o real lugar do futebol brasileiro hoje. Não vai. Porque o futebol brasileiro não é o futebol de clubes. Por mais que ainda hoje a maior marca no mundo do Brasil é a Seleção Brasileira de Futebol. Tá, Será? E o que acontece? Porque por mais que a gente passe 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, a diferença dos clubes é o caso Bosman, que é 95. Até 95 Caralho, o você PVC tinha viaja, né, mano? 4 mundiais de clubes, Copas Intercontinentais para América do Sul, 22 para Europa. Tô Não falando dá pra acompanhar o raciocínio dele. no número aleatório, mas era isso. Era 23 a 22, 22 a 21. E depois disso, à medida em que... O que foi o caso Bosman? O Bosman era um jogador belga que entrou na corte europeia porque ele tentou se transferir do Liège para o Dunkerque da França e ele foi bloqueado porque ele tinha um passe vinculado ao Dunkerque, ao Liège, e porque ele tinha um limite de estrangeiros na França. Tá. Ele falou, mas se eu sou um trabalhador europeu, se um arquiteto europeu, um engenheiro europeu, um médico belga, um jornalista alemão, um advogado, pode trabalhar em outro lugar, por que a fronteira está fechada para quem é um jogador de futebol? E ele entrou na Corte Europeia e ganhou. E a partir daí, o que acontece? O Cafu jogou na Itália na Europa com passaporte italiano, o Dida jogou com passaporte italiano falso, depois regularizou, o Marcelo, Caralho, o Kaká. Cara, todo mundo passou a jogar com passaporte. E aí você passou a ter times que são entidades multinacionais. O Brasil que tinha 3 brasileiros ou 2 brasileiros, Bom, a Itália tinha, quando foi o Falcão para lá, eram 16 clubes, 1 vaga de estrangeiro por clube. Em 88 eram 18 clubes, 3 vagas de estrangeiro por clube. O Zico arrumou um problemão também na época por causa disso, né? Depois por causa da questão do imposto de renda. Tá. Mas você pega assim, eram 16 estrangeiros na Itália, 3 Zico brasileiros. não quis Em pagar? 88 podia ter 57, 54. Então, em 95 podia ter todo mundo. O que aconteceu? Aí O já jogador brasileiro, o Endrick faz 18 anos e vai embora. O Vinícius Júnior fez 18 anos e foi embora. O Rodrigo fez 18 anos e foi embora. Então sobrou pra gente o quê? Quem eles não querem. A diferença, a discrepância é esta. Onde isso diminui? Nas seleções. Porque aí você pega verdade. todos os jogadores nascidos no Brasil e vão jogar pela seleção brasileira. Os argentinos pela Argentina e assim por diante. Isso da gente ficar só com o que eles não Rapaz, querem, bom bom, já raciocínio. demonstra o que acontece. A gente até consegue repatriar Curte o alguns, vídeo, meu mas, povo, putz, se já inscreve tão no meio canal. Já estão ali mais na reta final. Ou quando os caras vêm no áudio mais tardio. O exemplo, o Arrascaeta.
O Arrascaeta, por exemplo, não é o caso de ser brasileiro, mas ele já vinha fazendo bons anos, e aí quando ele estourou ainda mais, com 24, 25, ele ainda perdeu um pouco desse mercado. Até porque ele também não era titular na sua seleção, né? Não, durante um tempo, né? O Arrascaeta não foi. Se você pegar no Brasil hoje, quais são os jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram titulares de todos os seus jogos na Copa do Mundo de 22? São poucos. O Rocher, goleiro do Internacional, que é goleiro do Uruguai. O Arrascaeta Vocês foi. têm algum do Equador? O Félix Torres, jogou Valência. os 3 jogos. E olha que o Félix Torres tá mal no Corinthians. Valência. O Ener Valência jogou 2 jogos e não jogou o terceiro porque estava suspenso. É isso. É isso. O De Arrascaeta foi reserva do Uruguai. O Holanda não... O Memphis, sim. O Memphis, Memphis jogou, foi, né? O Memphis Memphis foi isso que eu ia jogou falar. dos 5, jogou 4. E também, se a gente for pegar, ele veio ainda numa idade boa pra vir, né? Mas ainda tem ele- lenha pra queimar, né? Porque a gente conseguiu pagar um salário Salário pra ele. astronômico também. Astronômico, que é um Porque salário o- europeu que ele não ia ganhar se fosse pro Sevilha, por Não, exemplo. e outra coisa... A Europa Lucas, não que queria a gente mais nunca também. tinha igualado nessa possibilidade de salário, né? Esse ano, principalmente, os 2 últimos anos, o Brasil conseguiu pagar salários que a gente não conseguia antes. Eu acho segurar. que é uma bolha, muito em função dos sites de apostas, é uma bolha que uma Total. hora vai estourar. A gente teve momentos assim, Matheus, lá no passado. Vamos pegar assim. Quando começou, até o meio dos anos 90, o ápice... O futebol- Também assim, conseguiu. Quem conseguiu? Botafogo, Flamengo e nem o Palmeiras conseguiu pagar esses salários. europeu mais alto nível era a Cruzeiro, Itália. talvez. Quando começou a Operação Mãos Limpas na Itália, teve uma diminuição de investimento, porque você teve que começar a comprovar tudo que você estava declarando. E aí diminuiu. E calhou de você ter... 92 a economia estava dolarizada, que os clubes pagam. O Edmundo foi comprado pelo Palmeiras por $1.800.000. Em 94, 1º de julho de 94, o plano real ficou $1 1 para 1. Então você conseguiu repatriar o Romário por uma razão específica, porque o Romário queria voltar, mas você repatriou Ricardo Rocha, Leonardo, Evair, Miller... Jogadores do primeiro prateleira, né? Ah, Copa do Mundo de 94, o Brasil tinha 11 jogadores que atuavam nos clubes do Brasil e 11 que atuavam na A Europa. gente tinha o melhor do mundo de 95 querendo voltar com o Romário. Exatamente. Então, mas era um momento específico. Desde 80 que explodiu a exportação. Só que eu tenho um livro chamado Bola Fora, né? Não. Eu vou trazer para sua biblioteca aqui embaixo, que não tem nenhum livro de futebol. O Brasil exporta jogadores desde a década de 1910. Curte o vídeo, meu povo. 1914, Se inscreve. Arnone foi pro Torino. Depois, nos anos 20, nos anos 30, Domingos da Guia foi pro Peñarol, pro Nacional de Montevidéu, porque o profissionalismo estava lá e não estava aqui ainda. Todas as décadas. Mas a Itália fechou o mercado em 66, em 80 ela reabriu. Quando ela reabriu, começou o boom da exportação. Falcão foi para lá, Falcão, Enéas e Luiz Silvio foram para a Itália no primeiro momento. E a partir dali foi expandindo, um estrangeiro por clube na Itália, 2 estrangeiros por clube na Itália em 82, 3 estrangeiros por clube na Itália a partir de 88, o Lei Bosman explodiu. Mas sempre teve. De 80 para cá, ou de 83, quando o Zico foi embora, para cá, E o abrir momento que a gente uma... conseguiu competir um pouco foi quando o Real estava 1 para 1. Que aí você... O jogador de futebol brasileiro, você fala assim, o Sócrates foi pra Itália porque queria a cultura de Florença. Mentira, ele foi tomar cerveja lá. Pergunta pro Trajano, Tá. que tomava cerveja e vinho com ele. O jogador brasileiro, se der empate no salário, se ele fizer a conta e com o imposto que ele paga lá, der um empate, ele fica aqui fazendo churrasco. Meu, por fim, PVC, por fim, você não falou o favorito, filho. O favorito, que é o todo-poderoso verde. Vamos mudar essa música. Curte o vídeo, meu povo. Se inscreve no canal, dá uma moral pra nós.